leitura e a nutrição adequada é fundamental para a melhora da imunidade, desde o diagnóstico até a cura dessa doença. Bom dia, hoje nós vamos, eu gosto muito de falar a gente, né? Hoje eu vou falar sobre o câncer e soja. Eu quero trazer os estudos científicos que versam sobre o lado positivo e também sobre o lado negativo em relação a essa leguminosa. Eu vou contar um pouquinho do que é essa leguminosa, qual que é a utilização dela e outros assuntos mais. Então, fique à vontade para compartilhar essa live, fique à vontade para me dizer se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, porque é muito importante o seu feedback para a nossa comunicação. Com ela que eu consigo trazer um conteúdo de maior valor para você. Quando a gente fala de soja, a soja é uma leguminosa, ou seja, é uma planta que fixa nitrogênio no solo. E assim como a soja, eu tenho feijão, eu tenho ervilha, eu tenho lentilha, eu tenho grão de bico, eu tenho tremoço, o amendoim também é considerado uma leguminosa. Bom dia, Thaís, como é que você está? O grão de bico também é considerado, o amendoim também é considerado uma leguminosa em relação botânica, mas na composição nutricional ele se parece muito com a macadâmia, com a amêndoa, com castanha do Pará, castanha do caju e assim por diante. Então a gente tem esses parentes da soja, né, que eu chamo de parentes da soja, eu brinco muito com as pessoas que são os primos da soja, e a gente vai versar um pouquinho mais sobre ela e sobre a questão do câncer. Então, quando a gente fala, por exemplo, em relação à leguminosa, ela tem uma característica de forma geral. Elas vão ter bastante proteína vegetal. Dos vegetais, é a proteína vegetal que tem maior quantidade. E quando a gente fala de ferro, ele também tem a maior quantidade de ferro dos vegetais, no sentido ferro de melhor absorção. Então, normalmente vegetarianos precisam, né, é importante que eles deem preferência para ervilha, lentilha, grão de bico, feijão, porque eles têm uma grande quantidade de ferro. Aí você vai perguntar, poxa, mas a soja ele não vai dar preferência? No final da live vocês podem tomar uma direção, uma conclusão em relação a isso. Então, a gente tem também nela, além desse nutriente ferro, a gente tem fibra, é uma importante fonte de fibra, tem bastante fibra nessas leguminosas, a soja é uma delas, que possui essa quantidade imensa, né, de fibra, é bem interessante para o consumo. E a gente também não pode esquecer de olhar que o Brasil é o maior produtor desse grão, o maior produtor mundial e o maior exportador de soja do mundo. Então, se eu falo de soja no Brasil, o Brasil é campeão nacional, né? Campeão internacional, pela força com que ele tem. Então, muitas vezes a gente tem que ter um cuidado nos sites no Brasil e nos conteúdos que você vê no Brasil em relação às vantagens que são colocadas na soja. Dificilmente alguma sociedade, até mesmo médica no Brasil, dificilmente alguma revista no Brasil, dificilmente algum conteúdo no Brasil teria um olhar crítico em relação à soja, exatamente porque ele é uma mola econômica extremamente potente. É sempre importante a gente olhar esse conflito de interesse, muito importante. Porque se eu tenho o maior produtor de soja do mundo, a força econômica que essa empresa tem é muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com sites brasileiros, conteúdos brasileiros, reportagens no Brasil, comentando da soja, visto essa força econômica que tem. Na verdade, é uma força bilionária, não é uma força pequena. É muito, muito grande a força da soja no Brasil. É o maior produto de commodity, né? Pensando em grão, que nós temos é a soja. Aí, indiretamente, a gente também tem que prestar atenção em revistas internacionais, conteúdos de publicações internacionais, mas sempre balizando se essa informação ela vai ser útil para você que está com câncer ou algum familiar seu que está com câncer. A ciência não é a voz da verdade, é um dos caminhos que a gente usa para encontrar a verdade, mas nunca coloquem como palavra final ou palavra absoluta.
Então, pensando nessa situação, até para trazer uma curiosidade, né, eu tenho meu roteiro aqui embaixo que olha, o Brasil exportou no ano passado 125 milhões de toneladas de soja. Existem pesquisas que fortalecem o uso da soja para pessoas que querem prevenir o câncer e outros que usam a soja e têm evidenciado um aumento da incidência de câncer para quem consome ela. Então a gente ainda tem dúvida se o consumo de soja para pessoas que têm câncer, ele vai proteger essa pessoa ou vai prevenir quem não tem câncer para ter novos cânceres, ou se ele vai promover o câncer. Isso não está claro na literatura ainda. Você pega as principais pesquisas científicas no mundo, existe dúvida se a soja vai proteger você ou se ela vai promover o câncer nessa pessoa. E aí você vai perguntar, que caminho que a gente vai tomar? Isso eu vou começar a debater com vocês e discutir. Se alguém quiser deixar algum comentário aqui sobre soja e câncer, eu vou dar atenção. E se quiser conversar comigo ao vivo também, vai ser muito bem-vinda para que a gente possa bater esse papo. Só para vocês terem ideia, quando a gente fala de soja, né, a gente precisa pensar na soja convencional, na soja transgênica e na soja orgânica. Existem essas três formas de soja hoje no Brasil. Qual que é a mais comum? A transgênica. Mais de 95% da soja no Brasil é transgênica. Uma outra porcentagem, um pouco menor, é a convencional, é aquela que não é transgênica, e uma quantidade menor ainda é a soja orgânica. Uma curiosidade, como eu consumi muito alimento orgânico e também estava produzindo refeições orgânicas junto com a minha esposa, o alimento orgânico, em relação à soja, o sabor dele é totalmente diferente da soja transgênica. Totalmente diferente. Você quer ter a prova? Compra numa feira orgânica, né? Tem até a referência aqui, feirasorgânicas.org.br. Lá você acha a feira orgânica mais perto de você, no Brasil inteiro. Compra 1 quilo de soja orgânica, faz o cozimento dela igual você faz do feijão e experimenta ela. E depois compra uma soja convencional, né, que vai ser indiretamente essa transgênica, a principal que a gente tem, e consome para você ver, perceber o sabor. Parece que você está comendo outro alimento, de tão diferente que é. E aí a gente tem, dentro da soja, um dos compostos que mais tem sido estudado, que é a isoflavona. Alexander, o que é isoflavona? É um fitoestrógeno. É como fosse um hormônio vegetal, né? Por isso fito, planta, estrógeno. A gente lembra do estrógeno, que é o hormônio produzido pela mulher. E esse fitoestrógeno, ele tem um papel de ser muito similar à ação do estrógeno no corpo da mulher. Então, mulheres pós-menopausa dizem, parece que a isoflavona, que está presente na soja, pode prevenir a formação do câncer, pode prevenir o fogacho, que são aqueles calores que a mulher sente pós-menopausa. Só que quando a gente fala dessa questão, oi, bom dia, Fer, como é que tá? Dessa questão do câncer, olha que interessante, a gente tem a isoflavona, é uma das substâncias mais estudadas, estudos apontando a prevenção do câncer e outros apontando a promoção do câncer. E aí você está se perguntando, o que eu vou fazer? A gente vai chegar lá. Então, se você pega essa substância, né, isolada, ou você pega ela na presença do alimento, você tem nesse alimento a presença dela que pode trazer um benefício ou um malefício para a saúde. A gente ainda não tem isso claro. Se você pega os estudos mais profundos sobre qualidade de usar ou não esse produto, que é o ensaio clínico randomizado, a gente tem praticamente poucos, menos de 10, 12 estudos que eu dei uma olhada ontem, associando o uso da soja nos últimos 5 anos para prevenir ou para promover o câncer. Você não encontra, 12 estudos não é nada. E nenhum deles tão direto, falando se você que tem câncer ou se você que tem algum familiar com câncer, se esse alimento é saudável ou não. Aí a gente tem misoshiro, tem extrato de soja, tem o shoyu, tem a soja em grão, tem o tofu. Todos esses alimentos vão ter soja. Indiretamente a gente não sabe até que ponto isso vai ser positivo ou não. Eu não faço terrorismo, que a pessoa não pode consumir, não vai consumir, mas a gente não viu um efeito benéfico a ponto de estimular as pessoas a comprar esse alimento. Eu não tenho segurança científica hoje de falar, não, você pode comprar que você vai prevenir o câncer, você pode comprar
que você vai ter mais saúde. A gente não tem essa segurança. Você tem os primos da soja, que seria o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, todos eles substituem o poder nutricional da soja. Esse poder terapêutico, esse poder de prevenção, a gente não tem certeza. No feijão a gente tem, até fiz uma live ontem falando sobre a prevenção de câncer pelo inositol hexafosfato presente no feijão e também presente na lentilha. Isso a gente já tem um estudo e não tem o estudo falando que o feijão faz mal. Isso é importante ter também. Às vezes ele faz bem para uma coisa, mas prejudica a outra. O feijão traz esse lado positivo, a soja a gente tem dúvida. Fica o ponto de interrogação. Até que ponto ela vai trazer esse benefício, até que ponto ela vai trazer esse malefício. E quando você vai olhar outro ponto extremamente importante que tem sido destacado, a questão dos agrotóxicos. Então, como é que funciona? A soja é uma das culturas que mais recebe agrotóxico no Brasil. Recebe mais do que o café, recebe mais do que os citros, né? Laranja, mexerica, recebe mais do que a cana, e olha que a cana recebe bastante agrotóxico. A soja e o algodão, eles estão praticamente no mesmo nível. Alexandre, mas a gente não come algodão, você consome batata frita de fast food, você consome óleo de algodão. Você pode olhar ali na informação nutricional que eles colocam óleo. Então, provavelmente tem uma grande, pode ser, eu não tenho essa informação, porque as empresas não passam, pode ser que tenha bastante agrotóxico nesse alimento, né? Pode ser que no óleo de soja tenha bastante agrotóxico. As empresas que produzem óleo de soja não me permitiram ter acesso à informação. A vigilância sanitária, no qual eu já fiz solicitação, não foi fiscalizar esses alimentos. Então, por eu ter dúvida, muitas vezes eu falo que o óleo de soja e o óleo de milho, por serem transgênicos, eles podem ser um óleo extremamente desinteressante para ser consumido. E você deve estar se perguntando, poxa, o que é transgênico? Transgênico é quando você pega o gene de uma planta, de um animal, e insere em outra espécie. No caso da soja, no caso do milho, eles tiram genes de bactérias que produzem toxinas contra lagartas, contra pragas, e inserem dentro da soja, inserem dentro do milho. Então essa soja vai produzir essa toxina contra essa praga e a gente não sabe até que ponto a mudança do DNA desse grão vai trazer um malefício para a saúde. Em rato, a gente já sabe que milho transgênico causa câncer. A gente já conhece isso daí. E nenhuma empresa conseguiu provar o contrário. Na soja, será que se a gente consumir isso vai trazer um mal? Eu não posso falar que vai fazer mal. Mas também eu não posso falar que ele vai fazer bem, porque a gente não tem essa segurança. Quando eu falo de transgênico, e aí eu vou fazer a associação com o agrotóxico que eu acabei de dizer, a soja recebe 35 tipos de agrotóxico. A gente tem herbicida, que é o famoso mata-mato, né, que as pessoas conhecem nas casas agropecuárias. Eu tenho inseticida e fungicida. Poxa, Alexandre, você falou só 3, só que são 3 classes. Dentro de cada classe eu tenho dezenas, ou às vezes 2, 3 tipos de agrotóxicos. Então eu tenho 35 tipos de agrotóxicos, aí tem nomes conhecidos que você não precisa decorar, mas é importante tornar ele consciente. Glifosato, que é um dos mais utilizados no mundo, agente laranja. Agente laranja é aquela substância que foi utilizada na Guerra do Vietnã para desfoliar as plantas e os americanos veem os vietnamitas, infelizmente, para poder matá-los. A gente tem, que é o 2,4-D, né, ou agente laranja. A gente tem maconzob, que é uma, deixa eu ver se eu não, mancozeb, me perdoe, mancozeb, que é também um fungicida, e acefato, que seria um inseticida. Atrazina é um herbicida, e aí tem diversos. Faltam 30 ainda para eu citar para vocês, mas não é o nosso foco. Por que eu estou falando esse nome difícil? Porque essas substâncias são extremamente tóxicas. Se eu penso no trabalhador rural que tem contato com elas sem proteção, ele desenvolve câncer. Se eu tenho aviões que sobrevoam regiões e jogam esse agrotóxico, eu tenho morte de animais e até mesmo de populações ribeirinhas, eu tenho contaminação do solo. É algo extremamente delicado, né? A gente já sabe que o uso direto do agrotóxico na produção, para quem utiliza ele, causa câncer. A gente sabe que as pessoas vivem nessas regiões circunvizinhas, tem vários problemas. No Paraná, por exemplo, tem várias regiões onde
presença de crianças sem cérebro, ou seja, anencefalia, a mãe que recebeu, estava gestante, uma carga de um avião que jogou agrotóxico, isso está associado ao câncer. Crianças com má formação, indiretamente a gestante, teve algum contato indireto com essa plantação ou com o avião que pulverizava também. Então a gente sabe do malefício dessa substância. E a dúvida, aquela que sempre fica, é se eu tenho um alimento que ele está recebendo isso, será que ele vai passar essa substância e vai trazer mal? A gente não sabe ainda até que ponto isso no alimento, né, porque é diferente do ambiente, diferente da pulverização, até que ponto esse alimento ele vai trazer esse problema. Mas eu fico sempre com o pé atrás e trago a sugestão de que se for soja, principalmente a soja convencional e a soja transgênica, a transgênica recebe mais agrotóxico do que a tradicional, mais igual ou mais. Será que eu não estou submetendo essa pessoa a uma carga maior de substâncias nocivas à saúde? Eu tenho esse receio e normalmente eu faço a sugestão de não consumir. Não existe técnica hoje nas empresas para tirar o agrotóxico do alimento. Então, se você pega extrato de soja, que ficou muito popular no Brasil nos últimos 10 anos, pode ser que a pessoa esteja ingerindo uma carga maior de agrotóxico. Pode ser, eu não tenho essa comprovação. Mas as empresas, com medo disso, algumas têm colocado soja orgânica, né? Eles têm comprado soja orgânica porque aí eu não tenho veneno e indiretamente eu teria o benefício direto da proteína de soja, que seria o caminho. Porém, mesmo a proteína orgânica, né, se eu consumo ela com frequência, diariamente, eu não sei até que ponto ela vai trazer um benefício para a prevenção do câncer ou um malefício. A gente tem ainda essa dúvida, a gente tem ainda esse receio para essa substância. Então, qual que é o olhar que é importante a gente ter em relação à soja, né? Perguntar, quantas vezes você consome ela por semana? Você consome ela em qual formato? Você consome ela em grão? Esse grão que você está comprando é o grão orgânico ou é o grão transgênico? Esse grão que você está comprando, né? Você faz alguma preparação com ele? Você prepara alguma receita? Você faz algum extrato? Ou você compra o próprio extrato de soja, né? É errado falar o nome leite de soja, até é legal a gente estar falando isso. Por quê? Porque ele não é, soja não é mamífero, soja é um grão, soja é uma leguminosa. Então o poder do cálcio do leite é extremamente superior ao cálcio que está presente na soja. Apesar da gente saber que no extrato de soja tem bastante cálcio. Mas eu preciso lembrar que a maior biodisponibilidade do cálcio ele vem do leite, seja o leite de vaca e em especial do leite materno para os bebezinhos. Então esse seria a melhor fonte, seria o melhor alimento nesse sentido. Outra coisa, se eu consumo o shoyu, né? Esse shoyu ele vai trazer malefício, vai trazer benefício? É sempre importante dentro da nutrição a gente ver qual é o tipo de soja que você consome, e isso traga para o seu nutricionista, traga para a consulta que você vai fazer, qual é o tipo de soja, qual é a quantidade de soja que você está utilizando e qual é a frequência. Então a pessoa come o grão de soja orgânico numa salada todo dia, e é isso ele está fazendo há vários anos, e ele consome como fosse uma colher de servir de arroz. Opa, isso aí gera atenção para a gente, né? Eu preciso ficar atento. Será que esse alimento ele não pode ser substituído por outro alimento? Por exemplo, se a pessoa come a soja, eu tenho como substituto dela a lentilha, eu tenho feijão, eu tenho grão de bico. Por sinal, saladas, na minha visão, na minha opinião, ficam extremamente deliciosas quando você coloca outras leguminosas para consumir. Se eu falo, por exemplo, de óleos, né? O óleo de soja, que é o óleo mais em conta hoje no Brasil, será que não valeria a pena eu consumir algo que não fosse prensado, que não fosse nem mesmo óleo, que fosse a banha do porco ou fosse a manteiga? Lembrando que se eu penso na banha do porco, eu tenho ela como um alimento mais interessante do que óleo de soja, óleo de milho
óleo de girassol e óleo de canola, mais do que todos eles? Pode ser uma sugestão, pode ser um caminho. Então, o mais importante, eu consumo soja. Por que você consome? Eu consumo porque eu gosto. Quando a pessoa fala para mim que ela gosta de consumir soja, o meu olhar é de tentar encontrar um equilíbrio. Agora, se a pessoa fala que consome porque ouviu falar que faz bem, aí eu fico com receio. Porque as pesquisas não têm essa certeza. Como é que essa pessoa tem essa certeza que faz bem? Né? Isso é bem interessante que eu estou comentando. Então, o foco é o seguinte, eu pergunto para a pessoa com câncer, você consome soja? Eu consumo. Por que você consome? Eu consumo porque falaram que previne o câncer, eu consumo porque falaram que ela vai eliminar o câncer, porque ela vai fazer tal coisa com o câncer. Aí eu falo assim, eu não tenho essa certeza. Como é que você tem essa certeza de que ela vai prevenir o câncer ou que ela vai destruir o câncer que está dentro de você? A ciência não deu essa certeza para a gente. Então, eu pessoalmente não recomendaria você comer pensando nesse quesito científico. Eu recomendaria você comer o feijão, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, ou consumir a banha do porco, ou consumir o óleo de coco, pode ser uma opção, consumir a manteiga para você fazer a preparação culinária, né? Eu sugeriria outras composições para fazer parte da sua alimentação. Mas a pessoa que dá a palavra final, ela que decide o que é mais interessante, né? Se ela acredita mesmo que esse alimento ele vai trazer benefícios, quem sou eu para falar o que ela pode ou não pode comer? A minha função é de tentar trazer mais evidência científica daquilo que realmente é comprovado, e a pessoa sempre no final, ela que vai ter a palavra, ela que vai ter a palavra final, ela que vai decidir se esse alimento vai ser adequado para o consumo dela ou se não vai ser adequado. Oi, Cis, seja bem-vinda. Vamos ver se eu pronuncio certo. Raishida. Raishida é o sobrenome. Eu não sei se eu pronunciei certo, você me corrige, por favor. Os orientais, né, consomem bastante a soja, é muito comum. Eu falei do tofu, eu falei do misoshiro, eu falei do shoyu, né? Esses alimentos são bem típicos da culinária oriental, fazem parte da tradição deles. E aí, se essa pessoa tem esse lado cultural de consumir com a soja, como é que a gente faz? Eu acho que é importante a gente valorizar e olhar, eu falei certinho o sobrenome da Raishida, é importante a gente olhar e valorizar. Se isso ela gosta, faz parte da cultura, o olhar meu como profissional de saúde tem que ser totalmente diferente. É diferente do Brasil, que não tem como tradição o consumo de soja, ele só se tornou porque a gente é o maior produtor do mundo, e começar a introduzir isso na merenda escolar e começar a introduzir isso para a alimentação das crianças. Mas e se meu menino não come nenhum tipo de leite porque ele tem alergia à proteína do leite de vaca? Né? O que ele poderia consumir? Nossa, tem extratos de macadâmia, extratos de amêndoa, extrato de avelã, extrato de castanha do Pará. Existem diversos extratos vegetais riquíssimos em cálcio que a pessoa pode consumir. Se o foco for o cálcio, né, que eu estou buscando dentro da soja, existem extratos vegetais, na minha opinião, mais saborosos e assim, totalmente mais nutritivos do que o extrato da soja. Então é uma opção para a pessoa fazer. Por sinal, tem várias receitas desses extratos que a pessoa pode fazer em casa. Ela não precisa nem ir ao supermercado e comprar uma embalagem, né, Tetra Pak, que vai contaminar o meio ambiente ou que vai produzir um resíduo que é desnecessário. Então, se o foco for cálcio, eu tenho castanhas, né, extrato dessas castanhas vegetais que vão fornecer. Por sinal, existem empresas hoje no Brasil, não vou falar o nome, que não é meu foco valorizar a empresa, que produzem extratos vegetais que não são de soja. Vários extratos vegetais. Por sinal, essas empresas nem gostam de usar a soja, elas têm uma linha diferente do produto de soja, porque eles também entendem que existe dúvida em relação ao consumo dessa substância a longo prazo pela população. Eles têm dúvida e as pesquisas também têm dúvida nesse sentido. Né? É importante a gente frisar essa informação. E o engraçado, quando você pega esse extrato vegetal, ele naturalmente já tem uma quantidade maior de magnésio. Alexandre, por que você está comentando desse mineral?
Porque o magnésio é uma das substâncias que colabora para a absorção do cálcio no intestino, junto, claro, com a vitamina D. Então eu preciso da vitamina D, preciso do magnésio. Existem outras substâncias também, mas não é o foco dessa live hoje, que vão promover a absorção desse cálcio, que vai ser importante até mesmo para a formação da célula imune. O cálcio também faz parte da formação da célula. Então, olha que bacana, a pessoa não precisa ficar focada só na soja, tem que comer soja porque tem cálcio, extrato de soja porque tem cálcio, extrato de soja porque tem cálcio. Existem outros extratos vegetais que você pode consumir. Tem extrato de castanha de caju, tem extrato de castanha do Pará, tem extrato de amêndoa, tem extrato de macadâmia. Tem empresas que fazem extratos diversos, né? Misturam esses extratos para que eles possam realmente trazer o benefício do cálcio, que muitas vezes é o que as pessoas procuram. Com a diferença também que quando eu como, por exemplo, a castanha em si, né, que ela fornece cálcio, ela fornece magnésio, eu tenho um consumo interessante de gordura monoinsaturada. Gordura monoinsaturada é igual àquela que está presente no azeite, né? Então, veja que interessante. O foco hoje, na minha visão, quando eu vou conversar com um paciente com câncer ou com um familiar dele, é perguntar da soja, né, um alimento que faz parte da minha preocupação. Ah, você consome soja? Ou indiretamente eu pergunto da alimentação dele e vejo se tem soja. Ah, eu consumo soja. Por que você consome? Ah, eu consumo soja porque eu gosto, faz parte da minha cultura. Opa, se ele gosta, consome, eu posso pensar mais naquela soja orgânica, naquela soja natural, que não vão ter os 35 tipos de agrotóxicos que se usa na cultura da soja. Esse é o primeiro olhar meu que eu trago. E na frequência com que ele consome. Às vezes ele fala que gosta de soja, mas ele não consome sempre. Ele consome um shoyu de vez em quando, ele consome um extrato da soja, mas tranquilamente ele consegue trocar por outro extrato para consumir. Ele come o grão na salada, mas são poucas vezes, né? Então esse cultural dele é bem flexível. Ah, eu consumo todo dia uma colher de soja, uma colher de servir de arroz, do grão na salada, porque faz bem para a saúde. Opa, peraí. Esse faz bem para a saúde, quem diz é a ciência. A ciência não disse que se você consumir soja, você vai ter prevenção do câncer. A gente tem alguns estudos que apontam prevenção e outros que associam a formação do câncer, né? Então olha que interessante essa reflexão nossa. Eu tive ela durante a live, não tinha pensado nela antes. A gente perceber se a pessoa que vai consumir a soja, ela está fazendo isso porque ela gosta, porque faz parte da cultura, aí o olhar do profissional da saúde tem que ser de acolher e equilibrar essa situação, porque ninguém aguenta comer algo só porque tem carboidrato, proteína e gordura, isso não é vida, né? A gente tem que comer aquilo que afaga nosso afeto, né? Que massageia o afeto. Eu sempre falo que alimento é afeto. Se você for buscar os alimentos que você mais gosta, você vai encontrar um lado afetivo com ele, né? Isso é interessante. E o afeto não engorda, o que engorda é a gula, o que faz mal é a gula, é o excesso. Então, se a pessoa come de forma exagerada, aí eu passei do afeto, eu estou tentando compensar outras situações, muitas vezes emocionais, que eu não tenho conhecimento. Né? Então, afeto não engorda, o que engorda é a gula, o que engorda é o exagero, o que engorda é compensar esses problemas emocionais que muitas vezes a pessoa pode ter com o alimento, aí sim. E aí eu preciso olhar o olhar da ciência. Ah, eu estou comendo isso porque me falaram que faz bem, porque tal reportagem falou que faz bem. Se for reportagem no Brasil, já desconfia, porque o Brasil tem conflito de interesse com a soja, visto que a gente é o maior produtor do mundo. Até mesmo sociedades médicas no Brasil vão ter conflito de interesse, porque a gente tem uma empresa bilionária por trás disso. Os artigos que eu trouxe hoje para vocês aqui são internacionais, são de outros lugares que não o Brasil. Alguns apontando prevenção e outros apontando malefício. Então, se for no sentido científico, a minha recomendação é não consumir o óleo de soja, não consumir o extrato de soja, não consumir o grão da soja. Esse é o ponto principal. A Pri falou para mim que travou aqui. Travou para vocês? Dá um oizinho aqui para mim, só para eu entender se eu estou conseguindo me comunicar com vocês. A Pri falou que está travado, deixa eu dar uma olhada, né? Se vocês estão me vendo e ouvindo. Ela comentou, eu estou vendo os coraçõezinhos aqui do lado, mas eu não sei se
travou, né? A voz está conseguindo ouvir? A voz não consegue ouvir, mas a gente também chegou no final. Eu aproveito para agradecer a presença de todos aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês me ouvirem às 6 horas da manhã, né? E amanhã a gente volta e eu vou trazer um tema que eu comecei a desenvolver com vocês hoje, que vai ser sobre o consumo de óleos e câncer. Então, a gente tem óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de coco, óleo de dendê, óleo de piqui. A gente tem gorduras que normalmente são utilizadas na culinária e amanhã vai ser sobre isso, óleos e gorduras e a questão da culinária em relação ao câncer, tá bom? Depois que eu vou tentar salvar o vídeo, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. E aí eu peço para que vocês deixem um comentário. O que vocês aprenderam? O que teve de novo hoje aqui que vocês não viram no Google, né? A pergunta acho que é essa. O que tem de novo que o Google não mostrou para vocês? E eu deixo também um link, né? Antes de saírem, vocês podem clicar, que é um link que você vai ser direcionado para o meu Telegram. O que é o Telegram, Alexandre? É um aplicativo igual ao WhatsApp, que você tem a oportunidade de ter um conteúdo que eu coloco na rede social, mas alguns comentários em áudio que eu só faço lá dentro do Telegram. É um diferencial que eu tenho colocado para as pessoas que fazem parte do meu grupo VIP do Telegram. É gratuito, você não paga nada, clica nesse link, você vai deixar seu e-mail, seu telefone e aí indiretamente vai ter outro link para você se cadastrar no Telegram, tá bom? Já aproveita e dá uma clicadinha aqui, que eu vou desligar o vídeo em 3, 2, 1, até mais.